Para todos, vou deixar aqui em 2 Reis, capítulo 4, verso 8, que diz assim: Eliseu e Sulamita. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Siné, que era uma cidade, haveria uma mulher muito importante, o qual o convidou para que eles comessem pão, e sucedeu que todas as vezes que passavam ali, estava a comer o pão. E ela disse, ela a Sulamita: meu esposo, meu marido, eis que eu tenho observado que ali sempre vai um homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E assim, vindo eles para ali, recolherá. E sucedeu que chegou ali, aquele quarto, e deitou. Então ela disse ao moço Geazi. Então ele disse ao seu moço Geazi, Eliseu, né? Chama a Sulamita, chamando ela, e ela se pôs diante dele. Porque disse-lhe: Eis que tenho me tratado como desvelo, havendo de fazer, o que haver de fazer por você, haver de fazer alguma coisa do que se faz por ti, ó rei, ou chefe do exército. Disse ele: Eu habito no meio do povo. E disse ela: O que há de fazer por ela, Geazi? Eliseu perguntou. Geazi disse: Ela não tem filho, seu marido já é velho. E ele disse: No tempo determinado, aí disse: Chama Sulamita. Sulamita chegou na porta e disse: chama ele. Esse tempo determinado, segundo o tempo da sua vida, abraçará um filho. E disse ela: Meu senhor, homem de Deus, não minta para tua serva. E concebeu a mulher, deu à luz ao filho o tempo determinado, no ano seguinte, que Eliseu disse, o profeta Eliseu. Então, aqui, nós vamos estudar essa história aqui. Nós estamos vendo que Sulamita estava sempre observando aquele homem que passava por ali, que era o Eliseu e o Geazi. Como nós, como servos de Deus, somos observados, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso andar, com o nosso falar, porque só em falar reflete com quem nós somos, né? Então ela ficou incomodada, né? Toda vez que Geazi passava ali com Eliseu, ela pediu o esposo para que fizesse um quarto, colocasse uma cadeira, um candeeiro, que é a luz, uma cama para ele descansar. Mas Eliseu perguntou a Geazi o que faltava na vida de Sulamita. Aí ele disse: Ó, só céu, não falta nada, tem tudo. Mas uma coisa que falta é um filho, mas o esposo dela é avançado de idade. Ele fez sim, chama a Sulamita. Aí chamou, ela se pôs na porta e Eliseu falou: No tempo determinado, Sulamita, você abraçará um filho de Deus, um filho nos seus braços. Aí ela e falou assim: Não minta para tua serva, homem de Deus. Mas e ela concebeu, deu à luz no tempo que o profeta Eliseu determinou. No ano seguinte, ano seguinte, que Eliseu disse, concedeu a promessa. Foi se cumprido na vida de Sulamita, né? Então, para muitas mães, muitas mulheres que querem se engravidar, não perca a esperança. Deus possa abrir a madre de vocês e colocar um varão, um servo de Deus, que Ele conhece cada um de nós, né? Desde o ventre de nossa mãe, Ele pode colocar um também no ventre seu. Então, pedimos a Deus para que esse dia seja um dia abençoado e
aquilo que é impossível para nós, para Deus não há de impossível. Então, no tempo determinado, ela abraçou um filho nos seus braços. Lá na frente vocês vão ver, né? Se vocês continuar a leitura, vocês vão ver que essa criança cresceu e Deus fez um grande milagre na vida desse jovem. Devolveu o filho de volta para sua mãe. É uma história muito bonita, glória a Deus, aleluia. Glorificamos o seu nome, meu Pai, nesse dia. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, clamamos a Ti, Pai. Só o Senhor dá resposta para todas as coisas, Pai. Só o Senhor nos conduziu, Pai. Conduziu essa história de Sulamita, Pai, a ter um destino, um começo bom, Pai. Ela engravidou, teve seu filho. Lá na frente quase perdeu seu filho, mas Deus devolveu nos teus braços de novo, Pai. Pai, então, aquelas mães, Pai, que não é mãe ainda, que Deus possa abençoar e ela engravidar, Pai. Aquelas que já é mãe, Pai, que ela possa valorizar o filho que Deus deu a ela, Pai. Senhor, fica conosco durante esse dia, Pai. Abençoa as famílias, abençoe, Senhor, aqueles que for ouvir esse vídeo, possam sentir a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Porque estou falando com tanto vontade de ver o agir do Senhor na vida dessa pessoa que vai ver esse vídeo, Pai. Porque o Senhor é um Deus do impossível. O que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor diz que no tempo determinado ela abraçaria um filho, e ela abraçou um filho. Então, lá na frente, ela quase perdeu, mas Deus devolveu seu filho de volta. Então, pai e mãe, espera seu filho, que Deus vai dar de volta. Por acaso, que às vezes ele está nesse mundo aí, perdido como um filho pródigo, mas o pai do filho pródigo estava no portão todos os dias guardando esse filho. Então é assim o nosso Deus. E nós, como pai e mãe, digo por mim mesmo, porque eu também sou mãe, eu aguardava meu filho todo dia quando chegava de madrugada. Era um desespero muito grande. Enquanto ele não chegava, eu não dormia. Mas Deus me deu uma vitória. Meu filho se reconciliou, ele se entregou a sua vida para Jesus, se batizou e recebeu uma varoa de Deus muito especial, que é a Ana Carla, que tem um filhote muito lindo, filho, um príncipe de Deus, que é o Luan, nosso netinho. Então, só tenho a agradecer a Deus, porque ela veio para mudar a nossa história. Porque Deus já tinha uma promessa para o meu filho, para ele fazer a obra do Senhor também. Eu sempre falei isso com meu filho, mas ele lá atrás, ele não acreditava, porque ele não era evangélico, mas hoje ele é. Então, mãe, não desista do seu filho, não. Seu filho é a herança do Senhor. Não desiste, não. Meu filho, na época que ele estava nesse mundo, olha o que o mundo tem para oferecer. Quando meu filho estava nesse mundo bebendo, ele tinha um carro, o carro capotou. Mas a mão de Deus estava sobre ele. Esse é um testemunho muito grande. Que ali em Santa Amaro, perto de Boa Vista, perto do Farol Santo Tomé, porque vocês quase não conhecem, o carro capotou. Mas aí o que aconteceu? O anjo do Senhor estava ao redor do meu filho e apanhou ele na hora e tirou antes de capotar. Cuspiu ele fora. Olha a mão de Deus. Ele ficou sentado. Eu já estava tendo a previsão que algo ia acontecer naquela noite. E era com meu filho, porque Deus estava mostrando os dois para orar por eles. Então, Deus cortou o mal, deu o livramento ao meu filho. Então, mãe, você de joelho, você é uma rocha na presença de Deus, porque você está guardando sua casa, seu filho. Através do meu joelho no chão, orando por meu filho, ele teve um livramento de morte,
Não foi uma, nem duas, nem três, foi várias vezes. E vai continuando, porque meu filho, eu falei, meu filho, só quem toca vai ser o meu Deus. Só Ele. Ele me deu, Deus me deu, Deus tira, mas é dele. Meu filho é dele, é promessa, é herança do Senhor. Então, o carro saiu todo arrebentado, não aproveitou nada. Mas a vida do meu filho não era um carro velhinho, mas a vida do meu filho saiu lícido, saiu inteiro, sem um arranhão. Quando ele ligou para mim, fez assim, mãe, o carro capotou. Eu falei, meu filho, você está onde? Ele fez assim, eu estou no meio do asfalto, vendo meu carro capotar. Mas em mim não tem um arranhão. Eu fiz assim, oh, aleluia, glória a Deus, é a mão de Deus que estava no meu filho. E está. Estou sentindo a presença de Deus tão aqui, tão constante nesse quarto, fazendo essa oração. Uma vizinha minha fez esse painel que está aí atrás. Fez assim, irmã Yara, quando você filmar, você não apresentar a sua parede do jeito que é. Gente, não repara não, porque eu não estou gravando, segurando com a minha mão, por isso está tremendo um pouco. Aí ela foi e colocou aqui, e justamente minha irmã, que eu estou falando, é minha xará, irmã Yara. Eu agradeço a ela. Então é assim, desse jeito. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, tenha fé de Abraão. Um bom dia para nós e a paz para todos que for ouvir esse vídeo.